Richard, existe uma explicação fisiológica para que a coruja tenha mais atividade noturna do que diurna? Fisiológica. Existe algum motivo? Luz, visão, não, nada fisiológico. Não, é que, vamos dizer... Porque é comum, né? A coruja é um animal noturno, né? Existem também algumas diurnas, por exemplo, a coruja buraqueira. É verdade, é aquela que a gente vê lá em Acapulco. Você vê ela durante o dia nos postezinhos, assim, perto do ninho delas, isso é comum. Lá no, Mas a maioria é na noturna. casa de praia dele tem muito nos terrenões assim que não tá nada Porque construído. você pensa, o que ela preda? Normalmente roedores, e os roedores são noturnos. Então o alimento dela normalmente está dentro. Então essa é a provável explicação. É uma explicação. É o momento da caça dela. E você sabe que a coruja é o único animal que não consegue movimentar o ar quando voa, né? As penas elas são franjadas, então você não escuta nada, não escuta ela voar. Uma vantagem predatória Todas as absurda. outras você escuta flu aqui, né? Flu. Nada. Quando tiver ali, Isso é uma a gente vantagem instalar os predatória nossa- absurda, né? Nossa, a gente vai fazer, cara, vamos fazer um troço legal pra vocês aqui, vou fazer em primeira mão com vocês. Agora a gente desce? Então Você comprou essa casa pronta, Richard? Não, não tinha nada. Tinha nada. Tinha uma parte de cima da casa só. Ou seja, você foi fazendo isso e depois foi mudando de ideia, né? Esse que foi o Você problema. foi fazendo isso e foi mudando de ideia. Esse- E a sua mudança de ideia era cada novo animal que chegava. É mais ou menos por aí. Porque foi um erro. Agora eu tive que fazer um planejamento aonde eu quero chegar, senão ficou uma bagunça. Ou seja, você não criou essa casa falando assim, vou fazer um zoológico. Não, tiozão, isso aqui não entra na sua cabeça. Entra. Não entra. A sua É a maior cabeça cabeça do CT. Júlio, A sua sua A cabeça... maior cabeça do CT é a dele. Júlio, você é o cabeça de nós Eu todos. juro pra você, cara. Nós medimos Maurício, lá. você que é um bom pescador, que peixe é esse? Uma pirarara. É isso aí. Maurício manja muito. Ô, tio, eu fui pescar, velho. Pesquei uma Quando? pichara. Ontem? Fui pescar um Ah, foi? cachara, um tomba de 22 quilos. Mas você Tava foi bom. aonde? Naqueles... Pesqueiro. Pesqueira? Eu não gosto de pescar em pesqueira. Esse é o pirarucu? Esse é o pirarucu. E esse é o garfo. Esse peixe é um peixe pré-histórico. pré-histórico e muito comum de ser consumido na região norte do país. né? Muito comum e agora no mundo todo. Eu Isso é sei um peixe porque comum a agora. primeira vez que eu fui Aquele fazer que eu pesquei. um evento na região norte, eles falaram, Renato, você precisa provar o pirarucu. Só que ele é um peixe de gosto muito forte. Não é. Ele é um peixe de carne clara, muito gostoso. Agora você vê, ó, isso é interessante a gente comentar. Esse peixe aqui chama-se aruanã. A minha mulher conhece como macaco, né? Macaco do rio, macaco d'água. Você vai lá em Manaus, você vê a diferença, o que nós podemos fazer? Você fala assim, o que vamos fazer pela Amazônia? Tá aí, ó. Esse peixe aqui, se você compra, custa R$5 o quilo, morto, para comer. R$5. Baratinho. Ou seja, esse deve ter o quê? Esse peixe aí, uns 3 quilos, isso aqui é bom. R$15. Custou R$3.000. Vivo. Desse tamanho. Não pra mim, porque eu ganho as coisas. Não, mas entendeu? assim, Mas por hoje quê? com esse tamanho custa mais. Talvez custe mais, porque ele veio já Mas exatamente. não R$3.000. É, Mais de 3 mil Um reais. pirarucu desse daqui já tá caro, né? vivo. Quanto que Por tá esse quê? pirarucu? Porque é vivo para aquarismo. E nós no Brasil, olha como é a nossa conservação, tudo errado. Nós no Brasil, nós não temos, não podemos coletar esse peixe. Não pode. Você pode comprar grelhado. Pode comer, mas não pode pôr dentro do aquário. Sendo que você imagina, o cara que se está vendendo a R$15 para comer, quanto que a gente está pagando pro pirangueiro, pro pescador? R$5. R$2, R$3 um peixe desse para vender a 15, você concorda? Quanto que eu poderia pagar o pirangueiro um peixe que termina na ponta a R$3.000? R$300. Por exemplo, não é muito mais legal para o cara trabalhar com peixe vivo do que com peixe morto? E a predação não ia ser muito menor? Você percebe? Então assim, a gente deixa A o país cultura da tá errada. biodiversidade não sabe manejar. Não, o cara entra na faculdade, faz 5 anos de biologia e ele só sabe sair num patamar onde está tudo faltando. E não dá solução. A solução é econômica e a gente não entendeu na biologia ainda isso, ainda é coitado do bicho, temos que salvar, vamos fazer, faz 40 anos que a pauta é a mesma, os bichos continuam desaparecendo e a gente não entendeu. Olha o que salvou o pirarucu, a gente transformou ele e deu valor econômico em vez de valor sentimental. O tiozão vai pegar na piramboia? Não, Que é piramboia. Vai pegar o xinga dó. não, que dó. Começa com esse negócio de dó, para. Olha só isso aqui, ó.
Ela é tranquila. Olha o que ele tem. Ele é cego? Não. Tamanho do peixe. O que é? É uma cobra d'água ou um peixe? Um peixe. Peixe. Tem nadadeira. Tem nada dele aí? Tem nadadeira. É um peixe pré-histórico. Olha o que ele tem. Resquício. Ele não tem mais nada a ver. Resquício como se fosse um braço. Isso é um passo para chegar num anfíbio. Olha os braços saindo, ó. Ó aqui, ó. Entende? E ele já respira ar atmosférico. E olha o braço Tá aqui. respirando, né? Você viu ele Ele respirando? respirou. Então, ele respira ar atmosférico. Isso é a fotografia de um peixe que vai se transformar Num num réptil. anfíbio. Num anfíbio. Que é o Depois primeiro réptil. anfíbio. E a diferença, a grande diferença entre um anfíbio e um réptil é a capacidade É o- respiratória e a reprodutiva. Não, eles têm a mesma. Eles respiram ar atmosférico os dois. A grande diferença é que o réptil De um deixou de ovo ser dependente da cartilaginoso água. para um ovo cascudo. Exato. Deixou de ser dependente da água para poder se reproduzir. O Entendi. ovo não precisa. O anfíbio ainda ele respira, é terrestre, o sapo, cururu. Ele vive Mas tem que por aí. botar ovo na água. Ovo Porque senão na- não sobrevive. Exatamente. Um jacaré não. O jacaré, ele já tem casca no ovo. E por que Ele ele pode fica correr na separado? O quê? É. Ele? Porque ele, se puser ali, come, se puser no jacaré, come, se puser no. Come Ele tem onde ele, ficar. tudo. Então, por enquanto, é um tanque. Eu vou fazer um tanque de toque aqui, onde vai ter arraias e pirambóias vão estar ali. Aí ele vai poder sobreviver ali. Então, Ele por não enquanto, preda- ele está não guardado preda aqui, arraia. porque ele ali se Ele é comido ou ele come? ele vai ser comido. Então, ele por enquanto está aqui, vamos dizer, é um lugar extra. Se Esse colocar peixe aqui, ele interessante. morre. Isso aqui é um peixe lá do Texas. Meio peixe, meio jacaré, né? Exatamente, chama de peixe jacaré. Ele chama de garfish. É boca de jacaré? Boca de jacaré, exato. Cresce e abre. Agora eu vou fazer um tanque aqui também, que eu quero que E ele abre a boca assim. abre a boca assim. Eu quero fazer um tanque de mergulho. A gente vai poder entrar com esses peixes aqui dentro. É isso, mano, vai ficar legal. Eu quero fazer um de 10 metros por 5. 50 metros quadrados. A aranha é chamada de peixe macaco? Não. Ela pula pra pegar. Ela salta para pegar insetos, passarinho que está no galho. Região típica desses peixes. Esse aqui é a Amazônia, que é o pirarucu. Aruanã, Amazônia. O garfish, Estados Unidos, Texas. Pintado Esse é uma mistura, eles chamam de cachapira. cachapira. É cachara com Pira. Com pirarara. piraré. Por isso que ficou a cabeça. É cachapira, pincachara, Picachara. Então, assim, essa coisa de evolução é um negócio muito louco, cara. Porque se você pensar, e acho que isso é o que eu queria trazer até no próximo vídeo, vamos ficar aqui um pouco de luz, aqui só para dar um spoiler. Vou dar um spoiler pra você, tá? Boa. Só para o próximo vídeo. Vocês vão ser os primeiros a ver, eu até não tenho estrutura aqui, pra gente vai abrir essa caixa. Eu não olhei, juro que eu não olhei essa caixa, tá? Os meninos, o pessoal que trouxeram aqui, isso tudo assim, legalizado, comprado. Lá de onde você for, tem o Egito, tem o Marrocos. De Marrocos. No Marrocos eles fazem muita venda de fóssil. Sério? Fósseis que não tem mais importância para os estudos. Você já tem o mesmo fóssil, tudo igual. O que eles fazem? Eles permitem à população. É uma fonte de renda extra. Tudo se trata de gente, Cariane. Não Tudo se trata Não de dá pra gente. ignorar a sociedade. Não dá. Os caras- Principalmente de uma economia pobre, às vezes. Exatamente. O que eles têm lá? Fóssil, porra. Se já tem nos museus aquele fóssil, ele passa por uma curadoria, então os caras encontram os fósseis, passa por uma curadoria do governo de Marrocos e diz: esse fóssil é comum, nós não precisamos dele aqui porque já tem muito. É como se ele tivesse achado uma pepita de ouro, por exemplo. Você vende como você quiser. Aí você pode agora vender. Isso sustenta muitas famílias lá. Porque no fim de tudo, é disso que nós estamos falando, sustentar famílias. Porque enquanto a gente não der comida para esse cara e ele tiver fome, o que ele vai fazer? Ele vai predar e destruir a natureza. Existem duas barreiras, na minha visão, que não podem ser ignoradas. E você, que está lá dentro, consegue enxergar. Primeira barreira, legal. A legalização. Cara, se é legal, não adianta você bater boca, tá legalizado, existe controle, forma, principalmente para você criar em casa. E outra barreira, sociedade. Hoje, todo mundo, qualquer pessoa que quer lacrar, ela vai defender a bandeira da Amazônia sem nunca ter pisado lá. Agora, antes da vegetação, antes da flora, da fauna, existe gente lá dentro. Até onde as pessoas que estão lá dentro estão sendo resguardadas
a nível de sociedade para poder criar, vamos dizer assim, a política dos sonhos em relação ao meio ambiente, não é verdade? De preservação, de conservação, exatamente. Sabe o que é pior? É que quem está na cidade falando daquele cara que está na floresta. Porra, nós aqui na cidade, a gente só está emitindo carbono, a gente não tem qualquer sequestro de Nós carbono. somos os gastadores. Nós somos os gastadores. O cara lá é onde está a economia. E aí eles falam o seguinte, você não pode ali preserve a onça pintada, também, perfeito. Só que assim, a onça pintada está no quintal do cara. A cobra está comendo o gado do cara. O problema é dele. Aí nós estamos aqui porque não tem onde vai entrar uma onça pintada. Agora, se entrar uma jararaca na sua casa, no seu condomínio aqui em Campinas, você já chama o bombeiro, não sei o que, dá paulada na cabeça, ou pelo amor de Deus, já faz um campo. Ué, convive com a jararaca, ela não escolheu tua casa. Achar um sapo. Achar um sapo, você já dá uma enxadada no sapo. Então é a pessoa da cidade, sem noção, porque ela não tem essa situação. Ela não está enfrentando essa situação no seu dia a dia, julgando quem está lá na floresta. Você acha que o índio quer ficar pelado no meio do mato, tomando picada de muriçoca? O índio quer celular. Índio com celular não é mais índio. Porra. Então o índio tem que ser... Onde está a política indigenista? É perguntar para o índio o que você quer. O índio não pode morar mais na cidade. Por que tem tanto representante? Por que tem tanta organização que representa o endereço do índio? Por que eu não pergunto o que o índio quer de verdade? Por que elegeram 2, 3 índios que viajam o mundo falando o que o índio aqui quer? Eu conheço índio. Eles falam, esse cara não me representa não. Eu fui lá nos Parecis, lá no Mato Grosso, por causa dessa série de agro, e os caras me levaram e falaram, você vai conhecer o que é dignidade. Índio não quer bolsa indígena. Índio quer dignidade. Eu fui numa aldeia Parecis, uma das maiores aldeias do mundo. Eles têm um monte de terra e os índios não ficavam lá, os Parecis. Por quê? Eles trabalhavam, eles precisavam de dinheiro para viver, pai. Vamos parar com isso, para de ser romântico. O governo não ganha, as pessoas falam, vivo do governo. O governo não ganha dinheiro. Qual a riqueza que o governo provê? Fora multas que ele põe, que ele é uma receita que ele faz. É tudo imposto que nós pagamos, nós sustentamos o governo. E eles gastam o dinheiro que nós determinamos. Infelizmente, não sempre do jeito que a gente gostaria. Mas beleza, é isso, o governo não provê riqueza. Aí eu fui lá, nos indígenas, puta unitério, nós não ficávamos mais aqui, a gente não fica, os nossos filhos não ficavam mais aqui, porque eles iam trabalhar para o agronegócio, que está explodindo aqui no Mato Grosso. E aqui eles passam fome. Aí eles começaram a olhar, mas falaram, por quê, cara? Nós somos os maiores detentores de terra aqui. A mesma terra que os caras estão plantando lá, nós temos aqui, tão boa quanto. Por que nós temos que passar fome aqui, trabalhar para os outros e não ficar dentro da aldeia? Eles conseguiram, é revolucionário isso. 1,4% da terra que Parecis é agricultura. Você precisa ver. Máquina de 4, 5 milhões, o índio tocando e colheitadeira. 4, 5 milhões de reais a colheitadeira com o índiozinho tocando. Lá ninguém... Quer estudar, quer ser médico? Não tem problema. Você vai fazer medicina, nós vamos pagar como lugar, mas você volta aqui. Você vai aqui prestar o médico aqui. Você vai ser médico aqui. Eles não querem ir embora. Por quê? Dignidade. Internet de qualidade. Melhor que da cidade. Ninguém passa fome. Se alguém chegar lá, dessas ONGs, chegar lá, vamos fazer, eles vão mandar tomar no cu, sai daqui, meu filho. Sai daqui, a gente está muito bem aqui. Isso é dignidade. Ou seja, para uma boa parcela da população ignorante, tá? Também sou um ignorante sobre isso. A maior parte da população, ignorante da população, acha que sim, índio bom é o índio plantando, caçando e vivendo no meio do mato. Só que a sociedade evoluiu, apresentou-se isso para ele, mas ele não pode querer. Eu perguntei já anos atrás, eu fui lá. Aí eu abri a garrafa de Coca-Cola pro Negão. O Negão gosta de tomar Coca-Cola. E eu levei pra ele Coca-Cola. Porra, o Negão gosta de tomar, meu câmera que tá comigo, leva uma geladeira desse tamanho cheia de Coca-Cola pro Negão. Porra, assim, de enlouquecer, no meio da floresta, Coca-Cola gelada, pai. Abri assim, já apareceu Coca-Cola, Coca-Cola. Ele sabia? Claro! Aí eu falei pra ele, eu falei, tu é índio cinta larga, Zé. Falei, vai tomar água do rio. Ele falou, branco ensinou, índio gosta de Coca-Cola e Toyota. Tá errado, tio, tá errado. Claro que não. E a gente se a gente tá errado, tira a Coca e a Toyota da gente então, cara. Aí vão aquelas organizações de brancos que com suas caminhonetes e sua vida ganhando, que levam, pegam um monte de dinheiro lá fora para cuidar do índio. Chega pro índio e pergunta, isso é cuidar do índio. O que é que você quer? Eu quero cultivar.
Ok, vou te ajudar a fazer isso da forma sustentável. Com tecnologia. Organicamente, com tecnologia, um pedacinho da tua terra. Ah, eu não posso cultivar porque eu tô na Amazônia, mas puta, tem madeira pra caralho. Vamos fazer um manejo de uma florestal, porque já existe, tá? Já tá saindo madeira de terra indígena. A gente conta como a área de conservação, viu? Quer falar sobre isso comigo? Eu tenho imagens que mostram. E tudo bem, assim, não é tudo bem, mas tá acontecendo. É real. Vamos transformar isso numa legalidade e fazer com que o índio possa ganhar legalmente isso? Qual o fucking problema? Se a gente, porque aí a gente controla. Tudo que a gente não controla. Esse é o problema. Entendeu? Tudo em cima do Ah, governo. eu não tenho coisa. Tenho minérios. Já estão saindo minérios. Já Vamos tem organizar isso sem imposto para Já pagar. tem Vamos aí. organizar isso e incluir não só 3, 4 caciques, mas fazer com que a população chegue na base da pirâmide essa condição de dignidade, porque é isso que está faltando. Só que aí, de alguma forma, quando você legaliza, você controla, Exato. você educa e o mais importante, você distribui a renda. Distribui ainda. Não fica na mão de um cacique. É isso. Você distribui a renda. É isso. Você já me viu usando essa tecnologia, Python? Eu vou explicar para vocês e vou mostrar para que serve esse acessório e o quanto ele pode te ajudar no treino. Python é o que há de mais moderno no strap. O que é strap? É um equipamento que aumenta o teu grip, a tua pegada. Muitas vezes não te falta força no músculo-alvo, no músculo que você está treinando. Te falta força na pegada. Uma pegada melhor, você recruta mais os músculos, melhora a tua estabilidade, consegue progredir carga e tem muito mais hipertrofia. A Fiber é o que há de mais moderno e tecnológico em alta performance. Quer uma dica? Entra no site da Fiber, vou deixar aqui no topo dos comentários, dá uma olhada como o site é completo e o quanto você pode se beneficiar dos nossos equipamentos. Que tubarão é esse, Richard? Esse é um mangona. Tubarão Pela dentição eu sei que é um mangona. Expectativa de peso aproximado de um animal desse? Esse cara devia ter uns 2 metros de altura, de comprimento, 2 altura. Bonita. Um pequeno. 2 metros. É pequeno. Diante do que nós vamos ver aqui, pequeno. Pequeno. Mas o suficiente para arrancar a cabeça de um ser humano. Não a sua, né? Se ele se encaixar assim, que ele não vai pegar a cabeça inteira não de cabeça, que aqui ele vai pegar um pedaço assim, né? E vai. A cabeça Que é não diferente do... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, olhando assim, eu acho que você tem a cabeça maior. Deixa eu ver a cabeça de nós todos. Não, sério. Pega a fita lá pra você ver. Cabeça de dinossauro. Imbatível, Cabeça de dinossauro. velho. Imbatível. Não, na fita? Megamente. Puseram Você na- acha, não. Júlio, que tamanho e volume de massa cefálica ia ser acomodado Megamente. aonde, Júlio? Não. Tamanho e volume de massa cefálica precisa de um compartimento à altura, Julião. Imagina se Não eu é, faço gente? todos os compartimentos, você fala. Aonde encontra esse tubarão? A mangona é oceânico, então assim, é um cara pelágico, ele vive todo... Até na água doce, você acha Mas que é vai- bom a gente olhar pra isso, porque calma. Não, Matizão. Tá muito afobado, Por que tio. tá com essa- Muito afobado, por que velho. essa pressa toda? Calma. Vamos começar a contar a história do nosso planeta. Primeira coisa, o conceito de fóssil, pra galera entender. O isso. que é um fóssil? Tá vendo? Só perguntas boas partem daqui. O fóssil é a mineralização de partes calcárias. Osso, Osso, exoesqueleto, dente, invertebrado, por exemplo, dente, casca de ovo. Unha. E a mineralização significa o que? Também, exato, sim. A mineralização, todas essas partes que não são partes moles, são partes rígidas dos animais, dos seres vivos, elas são porosas. A água, ela tem que ter o processo de água, ela tem que estar submersa em água do mar ou água de lagoas, água doce, e essa água tem minerais. A água está ali lavando aquela peça e deixando os minerais lá dentro, até virar uma rocha. É isso é o fóssil. ou seja, o acúmulo de minerais sobre um material calcário. Um material com uma base que tem uma base calcária e que aí se transforma em rocha. Só que esse processo é um processo milenar. É um processo isso. Um processo milenar. A parte mole vamos dizer, dos animais virou petróleo. Né? Essa parte que se tiver a A chance. parte orgânica, vamos dizer assim, né? É porque é tudo orgânico. É tudo orgânico. O osso é inorgânico. Calcário é inorgânico. Cálcio. Sim, mas ele é orgânico na medida que ele é É que natural. assim, orgânico
química dos compostos de carbono. Inorgânico, minerais. Não, perfeito, ele tem, mas ele é uma mistura. Isso dá uma pesquisada aqui, porque ele é uma discussão boa. Porque ele tem calcário, né, ele tem mas ele não é composto só de calcário. Não, mas o que mineraliza é a parte inorgânica, né? O que mineraliza é a parte inorgânica, exatamente. Diferente do petróleo, que é o que sintetiza, porque Sim. orgânico sintetiza, Perfeito. e inorgânico reage. O orgânico, que faz o petróleo, é a parte orgânica Os tecidos do moles. tecidos. Tecidos moles. Olha isso. O 2, ó. E aí Perfeito, a parte orgânica se decompõe também de forma milenar até formar a formação do petróleo, que nós que é um chamamos petróleo. composto totalmente orgânico. Legal. Por que os fósseis contam muito da nossa história? Você acredita em extraterrestre? Não. Tá, você acredita? Eu acredito. Já vi alguma? Você acredita em extraterrestre? Eu acredito que assim, Você acredita que nós não estamos sozinhos aqui? Eu acredito que não, cara. Eu acho que nós demos um salto muito grande evolutivamente em muito pouco tempo se a gente comparar com qualquer outro ser vivo aqui na nossa. Se a gente pensa que nós somos primatas, né? Nós somos primatas. Como é que nós chegamos lá tão rápido? Eu acho que alguém veio aqui e deu tipo, uma semeada aqui, uma misturada nisso. Eu acho. Mas é assim, o uma que suposição. isso tem a ver com os fósseis? Não, ninguém viu extraterrestre. É uma suposição. Por que ele... Agora, as evidências, quando fala, você acredita em dinossauro? Tem muita gente que acredita que a nossa Terra não tenha pouco tempo. Né? Tem gente que acredita que os dinossauros existiram há 25 mil anos atrás. Tem terraplanista, tem várias... Né? Mas assim, a gente, se você sabe, que você faz a datação, então o próprio carbono você faz com datação de carbono. Então você tem meios de fazer essa descoberta de uma forma científica e não suposição. O que eu acho, eu gostaria, quem tem cunho religioso, estou botando a ciência. A gente já falou, inclusive, no último vídeo, você me perguntou, você é ateu? Não, eu não acredito que isso aqui tenha sido nada. Eu não acredito no velhinho de barba, mas eu não. O que é Deus? Aí sim, o que é Deus? Então, assim, é isso. Você acredita numa intervenção? E por isso que eu não acho que nós estamos sozinhos nesse cosmos que é gigantesco. O cosmos Que é tem. infinito. Que é infinito. Vocês estiveram lá com o Sérgio, ele falou o quê? 14 bilhões de anos? Quanto que ele falou? Tem do Big Bang e o caralho. A Terra tem 4 bilhões e meio. Tá? É isso que nós sabemos hoje. Em 4 bilhões e meio de anos, nós tivemos alguns seres vivos que começaram a surgir. Então, o que eu gosto de mostrar é o quê? Um pouco vamos contar um pouco da história da Terra. Vamos por partes. Então, esse cara aqui, ó. Ah, esse eu já peguei. Eu gosto muito de pegar, que as pessoas peguem na mão. 400. 400 a 500 milhões de anos atrás. Isso era um inseto? Era um tipo de um artrópode, mas ele não tem classificação hoje em dia, ele não teria uma classificação. Tá, ele, mas ele era um deixou de artrópode. existir. Tinham diversos, era um invertebrado, na verdade. Era um invertebrado, tá? Que se rastejava. Cara, de artrópode, o conceito nosso é que tem as pernas. Parece uma centopeia. Tipo uma centopeia. Ele não é. Isso aqui, ó, tem o maiores, por exemplo, isso aqui também é. Agora um ponto interessante. Trilobita, são trilobita. Eu sei, mas pra galera entender. Ponto interessante. Como distinguir esse fóssil de uma rocha? Aspecto. Como os especialistas fazem? Bom, e normalmente isso está encaixado dentro, é uma aglomeração, né? Que tem que pode ser uma sedimentação que é diferente da rocha que está em volta. Ou seja, composição. É composição. Composição. A rocha mineral, ela geralmente tem uma composição muito simples e única, que vai fazendo com que ela ganhe referências. Aqui, pela análise, você começa a determinar composições diferentes que você fala, opa, isso um dia foi um organismo vivo. E isso tem uma composição diferente daquele que forma a cápsula aqui em volta. Exato. E aí eles vão abrindo aquela rocha, ela vai se abrindo e você vai descobrir isso aqui. Solto lá dentro. Não é solto, ele está dentro. Ele vai trazer Encapsulado. encapsulado. Aparece exatamente. direto pra mim no Instagram isso daí. Capsulado. O cara vai numa praia, tem um monte de pedrona.
Ele começa a quebrar, aí do nada sai como se fosse uma pedra redondinha menor, assim. Isso. Ovalada, Tá encapsulado, o termo é certo. Isso, exatamente. Encapsulado. E ela é meio ovalada, assim. E aí ele pega, quebra no meio, tem um fósforo. Aí você tem a parte negativa e a positiva do É, uma fósforo. que uma encaixa e outra... Então, Uma esse pouca cara vai aqui, esses caras têm 400, 500 milhões de anos. Eles dominavam, a vida nasceu no mar, eles dominavam o ambiente marinho lá onde eles viviam, certo? E podem ter sido fossilizados em lagoas, porque você sabe que depois tem uma alternância de mar, de água doce, a gente teve uma alternância, né? Ó, isso é muito legal. Obrigado. Você acha assim, olha, isso aqui. Então você acha isso dentro, claro que os caras já têm a manha de saber isso, é que tu veio do Marrocos, né? Tudo legal, tá? É importante dizer que os fósseis são ilegais no Brasil, tá? E que não existe um comércio hoje de fóssil. Acho que um dia a gente vai poder sistematizar melhor as coisas, mas teve muito fóssil levado ilegalmente lá para fora. O Marrocos, hoje ele permitiu tudo que tem aqui, tem nota fiscal, enfim. Eu tenho algumas coleções que eu comprei nos Estados Unidos, tem outras que eu comprei na África, no México, mas tudo... Ó, quando você racha ele aparece o positivo e o negativo aqui, ó. Só que esse não foi trabalhado, tá bruto, mas eu gosto de ele, didaticamente é legal para mostrar. Esse aqui já foi mais trabalhado e esse aqui foi extremamente... Porque a tecnologia que os caras têm agora é com jato de areia, então eles conseguem fazer a limpeza completa, ele fica lindo assim, ó. Fica o bicho mesmo, né? Muito perfeito. Agora uma coisa interessante, porque a tamanha riqueza arqueológica no Oriente Médio, no centro do mundo... Paleontológica. Arqueológica seria do ser humano. Mas arqueológica também. Não. Não. Arqueologia é do ser humano. Mas os dois. Não, Silveira, mas arqueológica também. Ah, sim. A riqueza arqueológica e paleontológica tá ali no centro do universo, Bom, né? primeiro do que mundo, ali primeiro, onde Lucy, ela é o ser humano mais antigo, né? Que é considerado o ser humano mais antigo. De onde ela, qual é o berço dela? Etiópia. O ser humano nasceu na África. O ser humano que nós conhecemos hoje, que nós nascemos na África. Nós somos africanos. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Tá ali nasceu. Você sabe onde nasceram os O Homo dinossauros? sapiens, o primeiro foi ali na... Não, o Homo sapiens já é o final de uma carreira, cara. Antes disso nós tivemos Homo erectus, depois nós tivemos todo a Neandertal dali pra frente. Você, um Neandertal que conviveu com a gente, foi humano, superado, sim, né, pelo Homo sapiens, né, pelo Homo erectus. Tem uma história, eu não gosto de entrar na arqueologia muito, porque eu conheço menos a arqueologia do que a paleontologia. Eu tô trabalhando mais com animais, Aqui, ó. mas... O que é isso aqui? O cara quebrando, ó. Isso parece meio vulcânico até. Parece vulcânico. Vitrificado. Aí, ó. Tá lá. Olha lá. É isso aí. Isso é uma monita. É uma monita. A gente vai ver amonitas aqui. É isso aí. Entendi. Ou seja, Então, por toda... não é que lá tem riqueza, é que lá, nós aqui temos muitos. Que nasceu lá. Nós tínhamos aqui, por exemplo, aqui você vai na Serra da... Serra do Mar? Não, aqui na Chapada do Araripe, eu estive lá agora esses dias fazendo umas gravações, lá onde teve o reino dos pterodontos, os répteis alados, lá tem muito fóssil disso, muito, tem muito de peixe, que foi muito traficado lá. Os primeiros dinossauros que surgiram no planeta são brasileiros. Quando ainda era o Inclusive, acharam o Pangeia, último quando existia um agora aqui, único né? supercontinente, antes de começar. Porque isso é uma história muito interessante. Esses caras vieram, né, ainda estava tudo muito tomado América e África. antes disso. Esses caras vieram antes. Essa separação do supercontinente começou, surgiram os primeiros de 240 milhões, deve ter conseguido, dá uma olhada, só para eu não gosto de errar datas, mas foi porque nós tivemos, essa é chamada Era Mesozoica, a Era dos Grandes Dinossauros. Começou 240 milhões de anos atrás, terminou mais ou menos 60 milhões de anos atrás, quando caiu aquele meteoro lá em Yucatán, no México. 240 milhões de anos atrás, os primeiros dinossauros surgiram, ainda existia, era muito árido e era uma porção única de terra. Era o primeiro período é o Triássico. Do Triássico para o Jurássico foi quando começou a separação. A separação da Pangeia começou há 200 milhões de anos. Acertou. Que foi quando começou o período, aí deve ter começado por aí, 180, deve ter começado o período, já começou o período Jurássico. A separação dos continentes permitiu já os dinossauros serem grandes. Por quê? Esse supercontinente começou a rachar, por causa das questões das placas tectônicas, começou a rachar, começou a entrar o oceano no meio disso. E o oceano trouxe o quê? Umidade. Trazendo umidade, começaram grandes plantas. Como de grandes plantas, começaram os grandes animais comedores de plantas, e assim vai. E aí come os grandes animais que são comedores de animais que comem plantas. E assim foi. Aí surgiram a época... Então o Triássico, que eram os pequenos dinossauros,
começou a separar o Pangeia, começou a separar o supercontinente, aí é o período Jurássico, tá? Que não é onde surgiu ainda os dinossauros que a gente conhece, que fala aventura jurássica, mas os que a gente conhece, que são famosos, tiranossauro e tudo aquela porra, vieram do último, que é o período Cretáceo, o último período, que é onde caiu o meteoro e matou tudo. Se não tivesse caído o meteoro, provavelmente esses caras estariam até hoje aqui e a gente nem existiria. Porque esse foi o rising dos mamíferos, né? Mas aí, existiam esses caras, 500 milhões de anos atrás, beleza. Aí começaram a surgir, nessa história nossa, os dinossauros, 240 milhões de anos atrás, e aí entra nesse período, nessa era dourada dos dinossauros. Então, por exemplo, isso aqui é legal pra você. Eu gosto muito de tocar. Coloca a tua mãozona aqui, ó. É pesado isso aí. Entender isso aqui, você pode levantar que você vai tomar cuidado. Eu fico, quando vem uma criança aqui e pega, eu fico meio. Eu falo, pô, sobreviveu 80 milhões de anos, é um ovo. É um ovo de dinossauro. Virou uma rocha. É um ovo de dinossauro, cara. É um ovo de dinossauro. Isso é muito louco de pensar, né? É muito louco mesmo, cara. Esse é o ovo mais antigo que o homem pode ter pego na mão. Não, tem mais ainda. Tem alguns que pegam na mão, outros que gostam de colocar o ovo na boca, né? Depende do cara. Se nós pensarmos Ele já nisso, fala pra todo mundo, né? Ele que espalha. gosta. Tem outros que não empurra. se nós pensarmos nisso como um ovo de dinossauro, nós estamos falando de aproximadamente de quantos anos atrás? Isso aqui é 80 milhões. Já no período do Cretáceo, que foi o último período da Era Mesozoica, antes da extinção em Como massa. você conseguiu um ovo desse, cara? Lá nos Estados Unidos. Aí, esses caras, junto com eles, conviveram no mar, conviveu esse cara aqui, que é dono desses dentes aqui. Isso aqui é um Mosasauro. herbívoro ou carnívoro? Carnívoro. É um réptil carnívoro. Marinho ou terrestre? Marinho. Parecido Foi com jacaré? foi o cara que era o maior predador que tinha É naquela o tubarão dos nossos tempos. época. Seria o tubarão. Apesar que nós tivemos um tubarão, nós vamos chegar lá, um tubarão muito grande que nós vamos chegar lá. Calma aí. Não calma parece aí. mais um crocodilo? Ele parecia, pode parecer assim, como se fosse um crocodilo, Olha o tamanho dele. Quantos Existe anos algum atrás? réptil no mar ainda? Hã? Existe algum Só réptil no mar? Tartaruga. Serpente marinha. Serpente marinha. E crocodilos que existem marinhos também. Esse aqui é o que eu vou deixar pro final. Esse aqui é um crânio. Chegou agora. É um crânio, que acabou de chegar, não abri ainda. Não abriu. É um crânio desse cara aqui, é um crânio de 1 metro desse cara aqui. Vem da onde? Marrocos. Marrocos. Vem de Marrocos. Um crânio de 1 metro. De 1 metro. Ele foi o rei dos mares. Aí, o que aconteceu 60, mais ou menos, 60 milhões de anos atrás? Caiu um meteoro. Lá em Yucatán, no México. Enorme, eram quilômetros, o cara não conseguiu se desfazer na nossa atmosfera. E por que, assim, a teoria de ser no México? Não, caiu lá, tem lá uma vala lá. Tem uma vala lá? Tem uma vala lá. Você vai em Yucatán, no México, É gigante, só que tá embaixo da água. Eu não gosto que... Ah, tá submerso. É gigante. Quem mergulha vê isso, gigante, um negócio gigante. Caramba, sabia disso, não sabia disso não, cara. Buracão que caiu esse negócio lá. E aí o que aconteceu? Por que morreu? Explosão de energia. Aquela poeira toda saiu, Cósmica. cobriu vulcão. o sol não podia mais entrar. Por anos. Não sei exatamente. E a Era do Gelo? Aí o que acontece? Não, a Era do Gelo, você sabe que nós temos. Isso de forma periódica acontece isso, né? Que nós temos Holoceno há 10 mil anos atrás, estava tudo congelado também. Mas nós tivemos uma época onde, assim, quando bateu esse que foi bem antes dessas épocas que a gente assiste a Era do Gelo, nós estamos falando bem antes. Aqueles bichos da Era do Gelo, nós vamos chegar neles. Nós encontramos eles, conhecemos como seres humanos, tá? Falando milhões ainda de anos atrás. O que aconteceu? Nem existia nem sombra do que era seres humanos. Os primeiros mamíferos estavam surgindo naquela época. Isso foi a grande razão que permitiu os mamíferos sobreviverem. Foi porque os dinossauros desapareceram. Teve aquela grande poeira. O sol não entra. Quando o sol não entra, qual é o primeiro ser vivo que se fode? Que morre? Vegetação. Morreu a vegetação, não tem. Qual o primeiro que morre? Os herbívoros. Morreu os herbívoros, quem que morre? Quem come os carnívoros. Os herbívoros. Perdão, quem come os herbívoros. Então foi por isso que foi essa extinção em massa. Aí, só para você entender, aqui ele tem quilômetros, só para você ver a densidade do que é um meteoro. Isso aqui é um meteoro que caiu, um meteorito que Nossa, caiu. é pesado. Olha o tamanho, a densidade dele. É um metal muito pesado. Agora você imagina um negócio desse com 1 quilômetro. Ah, esquece.
Bomba atômica. Uma bomba, material cara, é esse? várias bombas atômicas. Hein, tio, você sabe que material é? Tem muito Adamante. ferro aí, tem muito ferro. Muito ferro. É o adamante. velho. Chocante, né? Saber que porra desse meio de espaço, né, cara? É muito louco isso tudo, né? Quando a gente. Eu não gosto nem de pensar essas coisas, sabia? Eu fico meio deprimido. Uma pergunta interessante. Como houve sobrevivência dessa explosão? Quais seriam as teorias? Houve animais que sobreviveram. Houve. Principalmente no mar. Principalmente no mar. Né? Porque o mar é o menor impactado, né? Dependiam menos dessa questão, porque. Desse aí- ecossistema. Desse ecossistema aí. Então, terrestre. Então, os animais terrestres foram os mais. Mas você pega os dinossauros de porte grande que precisavam de muita comida, acabou. Acabou. Aí, mas há tipo 10 milhões de anos atrás, existiam ainda grandes animais aqui. Por exemplo, as baleias são da época ainda, são dinossauros. Mamute. Elas. Não, isso veio depois. Bem depois. Bem depois. Vamos Da chegar onde ali. será, fazendo as perguntas só filha da puta pro Regis. Da onde será que surgiu boa parte daqueles fósseis enormes de dinossauro, tiranossauro que estão lá em exposição nos museus americanos? De que país será que veio aquilo? Bom, o tiranossauro era norte-americano, né? Era norte-americano. O tiranossauro era norte-americano, né? Especificamente norte-americano. Então tá lá. Bom, Especificamente foi norte-americano. uma riqueza intrínseca, né? Você vê os caras tem inteiro, ele tem Não, e tem muita coisa, tem muita mais louca. coisa. É por isso que Marrocos abriu mão de algumas coisas, porque já tem muita coisa já aí. Tá saturado de algumas peças. Tem muito saturado de muitas peças. Esse cara é um cara interessante, olha. Não me fala que isso é um dente. Isso é um dente, velho. De quem? Pra você me dar uma dica, de quantos anos atrás é isso aqui? 10 milhões a 2 milhões. 10 milhões a 2 milhões de anos atrás? É de um réptil? Não me fala que é de um tubarão. Mega tubarão. Megalodon. Tinha 20 metros de comprimento. Você imagina, isso aqui é um tubarão que deve ter 3 metros talvez. 3 metrinhos É isso e aqui. ele já era essa atrocidade. Já é isso aqui. Imagina um tubarão que o dente dele, meu amigo, pra vocês terem uma ideia. É Esse quase é a palma pequeno, da eu tenho minha um maior. mão. Eu tenho um maior É ainda. quase a palma da minha mão. Minha mão não é pequena. Eu tenho um maior desses aí. E se você for lá, tem lugar que nasce dente menor e lugar que nasce dente maior. Então, exatamente, é. Não, e se você comparar, olha o tamanho desses Tem dentes 3 aqui. fileiras, então, ou seja, será pelo menos 3 fileiras desse Sim. dente aí. Esse era o cara que comia tubarões, comia. Tubarão de 20 metros de tamanho. Uma baleia. Dois uma postos. baleia. Uma baleia Tamanho de uma tem 20 baleia. metros. Só que carnívoro. Carnívoro e brutal. Brutal. Os nossos antepassados devem ter usado isso aqui como palinho. Ferramenta. Cortar couro como ferramenta, que você encontra na praia, né? Tem gente que faz essas buscas, tem sites hoje que você encontra caras que só vivem disso, buscando esse tipo de dente. Nossa, uma loucura. Nossa, eu fico tarado nisso. Tipo caça-tesouro. Lembrar, gente, eu não sou, né? Não deixa de ser aliás, eu tesouro. queria fazer uma consideração importante aqui sobre o Pirula. Pirula, que ele é parente, vocês estão acompanhando a questão do Pirula. Cara, um negócio muito triste, cara, que aconteceu com o Pirula. Cara jovem, e o Pirula, a gente já tem as nossas diferenças profissionais e olhares, mas a gente já tem que saber que nessa hora a saúde, né, ela é uma coisa muito importante, a gente está apoiando o profissional. Ele é um cara que é dominável, inclusive, essa área, ele é um cara que tem uma formação em paleontologia, tudo. Então muito triste aí o que está acontecendo, e ele sustentava a família dele com os vídeos, então assim, espero que saia tudo bem aí, Pirula. Honestamente, eu fundo no meu coração. Nessa hora a gente tem que dar as mãos, né? E espero que você saia dessa numa condição legal e volte a nos encantar com a tua sabedoria aí, tá? É isso, só fazer esse comentário. Vamos lá. Muito bem. Aí aconteceu o quê? Os bichos que a gente conheceu e caçou. Você falou quem? O mega tubarão. Por exemplo, o mastodonte. Você falou? Não, sim, eu falei do O mais recente, mamute, isso. O mamute. Mamute. Dente de sabre. O dente de sabre, o bicho preguiça gigante. Já ouviram falar do bicho preguiça gigante? Então, isso é uma garra do bicho preguiça gigante. Uma garra. Isso aqui Uma garra, um dedo dele, um velho. pedaço, um fragmento de tatu gigante. Olha Mas como aquele foi. bicho preguiça é o mesmo de hoje que só come. Era vegetal. Só come vegetal, fruta, essas só coisas? folhas e Folhas. exatamente. Só que tinha 4 metros de Ou de seja, altura. olha isso aqui, ó. 4 metros de altura. Não, olha aqui, ó. Eles acreditam que esse bicho ainda está vivo. Tem muita gente que chama de mapinguari, é uma lenda que tem na Amazônia, e as pessoas acreditam fielmente
Eu já encontrei gente que... Teve um cara que veio da Argentina, que na condição dele veio falar comigo sobre isso aí, cara. Acho que tá vivo. Que já viu a porra do meu pingolim. Isso aqui é um tatu, é o casco de um tatu. Fragmento, né? Olha a grossura. Imagina o tamanho do Tatu tatu. gigante. Era dessa grossura. Não é o peba não, hein? Não, imagina o tamanho que o cara Mas tinha. tatu pra ter uma casca dessa grossura. Exatamente. Tatu de 2 metros. Era o tamanho de um Fusca. Tamanho de um Fusca, Tamanho mais, de um até maior Fusca. que um Fusca. Quase 4 Imagina metros. tudo o tamanho de um Fusca. 3 metros, quase 4 metros, né? O Fusca tem uns 4 Imagina trabalhar com animais desse tamanho, se fosse hoje em dia, como é que eu faria? Ou seja, é mais ou Tá menos uma fudido, tartaruga cara. de Galápagos, era um tatu. Hã? De tamanho maior ainda. Bem maior, bem maior. Porque a tartaruga, eu fui num projeto Tamar lá, a tartaruga vinha, era isso daqui, ó. O Não, casco eu dela vinha acho como daqui até o seria final da... esses animais resistirem depois ao domínio do ser humano, né? Vamos falar assim, ó, civilização egípcia, romana, como é que eles iam ser? Eu acho que sair predando, matando tudo, liberando espaço para... Diz o que? Esses animais, os da megafauna, os últimos. É, da megafauna. Nós Se extinguimos tivesse- eles, né? Extinguimos é, nesse histórico. extinguimos eles. A caça. A caça. Nós ficamos eficientes na caça. A gente ficou eficiente na caça. Eficiência a caça. Então nenhum desses animais sobreviveu da megafauna. Esse é um tipo de, não é âmbar, mas é um tipo de material que nem o âmbar, é uma resina também. Isso não aparece no filme, né? Aquele que aparece Tem o uma âmbar. bengala dele. Mas esse olhar tem insetos aí dentro que foram preservados também. Insetos. Isso é uma Uma história a ser forma contada. interessante... Como que o De invertebrado você, fica nessa condição, Julião, cara? uma forma interessante de você Ele usou conservar, a uma resina. forma interessante de você conservar a matéria orgânica, por exemplo, que nem ali, cocô, e fazer com que essa matéria orgânica possa ser Muito cálcio. fosfatizada ali, não, é temperatura. Por exemplo, congelamento. Você vai encontrar muita matéria orgânica no Oceano Ártico e Antártico por conta da temperatura negativa. Então, você vai encontrar, pode ser Estado de encontrado, conservação. exatamente, seres vivos, parte mole. intactos, com parte mole, Encontraram já. já encontraram por Mamute. conta da temperatura. Mamute. Inclusive, Entendeu? estão querendo Você não vai reativar encontrar o- na África, mas você pode encontrar no Encontrar o Oceano DNA dele, dá Ártico pra ou reativar. Antártico, porque foram conservados sob temperatura. Porque um composto orgânico, ele sofre degradação. E a degradação é impedida sob congelamento. O lobo, esse novo lobo que tem 10 mil anos, não foi falaram isso? Não desse tinha uma lobo parte... gigante aí que queriam reviver ele. também. Reviveram, quer dizer... Provavelmente acharam ele congelado. Ó. Eita, pô. Nem vi. Eu não vi. Posso pegar, Richard? Um amor total. Isso aqui vai ter que ser montado Julião. naquela... Devagar, nesse- Julião fica ansioso. Calma, Juliano, pelo amor de Deus, velho. Isso aí, levanta com tudo aqui, isso aqui, ó. Ele não pode se segurar numa ponta só, né? Isso aqui é uma mancha, isso pelos dentes nunca, sempre por baixo. Esse é Marrocos? Esse é Marrocos. Esse aqui é uma... Vamos ver, tem mais coisa. Vamos colocando ali isso. Com o maior amor, para não quebrar nada. Inteira. 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 Do céu. Mano, ele tem uns dentes na Crânio goela, mandíbula. velho. Ó, peraí. É parecido com os serpentes, né? Os serpentes têm um segundo plastro de dentes na parte superior da boca. Segura assim, Richard. Isso aqui é algo assim, ó. É isso aí. Qual é a data desse daí? Mais ou menos? Eu tenho no papel assim, eles sabem exatamente, mas esse de 145 milhões a 60 milhões de anos atrás. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Que isso? Tem uma noção. É a cabeça de um... Esse aqui ele já tinha quebrado antes, tá vendo? Que já colaram. Acho. Opa, perdão. Tá bem, graças a Deus. Não é Isso, não segura. Isso. Isso veio da onde? Isso vem de Marrocos. Isso aqui é o colo. Qual o animal? É um mosasauro. É esse cara que a gente mostrou aqui. Senta aqui, bicho. Esse é um mosasauro. Mosasauro. O maior réptil marinho que existiu no planeta. Ó, o que eu acho absurdo é que aqui embaixo, ó, como se fosse na goela dele, tem dente também. Então, é aqui pra baixo. Estranho, né, velho? cara? Então na hora que ele mordia ali, triturava e já sem parar. E ele tem tanta representatividade, né, Richard? Esse animal ele tem tanta representatividade na história
paleontológica que ele fez parte do filme Jurassic Park. Fez parte de tão importante que ele Coloca foi. um trechinho aí, Maurício. Se ele chegou ao tamanho que existia o Megalodon chegou a 20 metros. Vocês têm noção que essa peça aqui é uma peça que conta a história de milhões de anos atrás? Esse Então vamos bicho lá. tem quanto tempo? 145 a 60 milhões de anos atrás. Então vamos lá. Nesse período que existiu. Se você acredita em Deus e na Bíblia, a Bíblia fala que o primeiro casal humano, Adão e Eva, viveram há aproximadamente o quê? 6 mil anos atrás? Eles contam uma história de milhares, não de milhões, milhares. Acho que é isso. Há 6 mil anos atrás. E aí, se você for parar para pensar que a civilização egípcia ali no seu auge, os registros que nós 5 temos mil. são de 4.500 anos atrás, se você entender que a muralha da China, eu acho que é de 2.500 anos atrás, a gente só fala de milhar de ano. E olha que nós não estamos falando do Império Romano, onde veio Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de milhões de anos. Mas muitos milhões. Milhões não é de poucos, anos. né? Milhões de anos. E a história é contada fisicamente. Ó. Fisicamente. Por isso que eu Fisicamente. pergunto Não é se você acredita em teoricamente, extraterrestre. é fisicamente. Porque você pode acreditar, pode ter fé no que você quiser, e acho que você tem esse direito, tá? Mas essa história é uma história científica. É real. É uma história científica. Tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Renato, mas como é que vocês garantem o tempo de existência dessa peça? Nem por carbono 14 dá, porque o carbono 14 ele tem um limite de milhões de anos. Exato. Como calcular, então, a idade de um fóssil desse? A idade de um fóssil desse você acaba calculando porque você esgota o carbono 14, tá? Você pega uma peça, esgota o carbono 14, então ela é acima de tanto, certo? E dali para lá você começa uma outra estimativa sobre carbono 14 e você vai pulando. Só que aí você vai pulando de milhão de Uma anos, conta entendeu? sobre estimativa. É uma conta sobre estimativa, por isso que o Ishi falou, de É que nem a conta 145 bancária a do tiozão. 60 milhões. Isso que vocês estão vendo A nossa história. é fascinante. É fascinante. Muito fascinante. E eu quero transformar isso em algo mais tátil. Como são peças, isso aqui é uma peça que pra gente, meros mortais, já é uma Um coisa absurdo. incrível poder tocar no negócio desse, poder. Agora, para um cientista, museu, talvez seja uma peça muito comum, tá? Tá, eu visitei muitos museus. Muitos. O museu é olhar, admirar, Sim. eu que amo Essa história, experiência você nunca teve. pirar, mas meu amigo, eu tô Tocar tocando. é outra Eu tirei da caixa, Julião. Exato. Não tive essa oportunidade Tocar é nunca. história. tocar. Eu toquei. Tocar. Os fósseis que nós tocamos, isso não existe. Aí você olha e fala assim, cara, é algo que eu admiro, que eu curto. Então poder tocar, o ser humano ele é sensorial. Ele é sensorial. Né? Ele é sensorial. Por exemplo, ver é magnífico. Por exemplo, eu fui no Museu do Egito e eu vi lá as múmias. Você estava falando de 4.500 anos atrás, é magnífico. Só que o ser humano não é só ver, né? Ele tocar. é tocar. É então, quando eu tô sentir, tocando isso aqui, cheirar. ó. Eu acho que é o muito segundo louco, grande cara. sentido, né? É a primeira visão, né? A gente Primeira olha, visão. depois a gente quer Depois tocar. quer tocar. É o tato, Quando criança, você é a primeira coisa É que igual, você por exemplo, que aconteceu conosco lá, Júlio. Você vai no zoológico, você fica maravilhado, Júlio. A gente teve as aves Eu mais falei, a melhor especiais, experiência que eu raras, tive com animais lindas. da minha vida foi aqui. Com a minha cobra, o Julião, quando viu, ele olhou. Aí ele pirei. falou, posso pegar? Eu falei, claro, Julião. Primeira coisa. A cobra é sua. Eu fiz assim, eu falei, A cobra é fica à sua. Cuidado, vontade. Zuzita. Só vai. Né? Nós somos muito bons. Não, o barulho do Você Zito tava foi meio. assim, ó. Vou falar uma coisa, o Julião tá meio tímido com o tiozão. Não, hoje eu trouxe o tiozão. Essa parte aqui é nova pra mim, mas as outras eu já tinha conhecido. Então já a aula é mais voltada Já- pra ele. é. Não, mas hoje- você tá assim, sem pornografia. Não, calma. Vocês cara. estão fora calma, do meu quinta chocolate. série. Mas Calma, você meu tá assim chocolate. também. Aí? Você tá É, assim. Você tá também. contido. É que eu acho que eu também sou tão curioso, O vou tiozão fazendo intimida tanta a gente, pergunta. né? Ele intimida. Não é intimida. Eu acho que eu vou fazendo tanta pergunta que a gente acaba ficando preso aqui nessa maravilhosidade que é a Não, mas eu vou ser mais clássico. Isso aqui, ele é mais. Ele é mais. É assim. resenha. Sujo. É assim. Mais sujo. Mais sujo. É assim, Sem falar os. aqui nós temos a dupla. É o Cris e o Greg. É o que ele Ah, tá. Entendeu? Então as perguntas mais nerds vão vir dele, as mais legais vão vir de mim. Tá certo. Tá aí, pessoal.
mais uma aula desse homem incrível, desse ser Espero humano não ter errado maravilhoso. nada, pelo amor de Deus, paleontólogo. E se erramos em algo, Eu vou tentando acertar. e se erramos em algo, você comenta aqui, a gente Comenta. enche de Isso, curtida isso, aqui, assim, ó. Faz parte, amigão. Às vezes o importante nosso não é a gente acertar ou errar. O importante é a gente despertar em você o interesse à biologia, à paleontologia, à arqueologia, porque é uma cultura maravilhosa que você vai trazer para você, e quando você estiver num ambiente de amigos, você poder contar isso aqui, velho. É história. É muito top. Você chegar no meio, É história. Você sabia que existia um animal assim, assim, isso, aquilo, pá, pô, é caramba, velho. Tem um bom diálogo com coisas, né, importantes. Eu acho que a gente, nossa história natural do nosso planeta, conhecer nosso planeta. Pô, sabe o que eu acho? Sinceramente, sabe que todo estudante, todo ser humano devia ter mais aulas de direito, que a gente não tem. Economia. Né? Direito e economia, porque sabe tratar o dinheiro, etc. Mas direito, saber quais são os direitos como cidadão, deveres e direitos como cidadão. E outro, mais biologia, entender o planeta. A gente vive num planeta que a gente não entende como ele funciona, mano. Não entende. Porra, isso tem que a gente tem Não que... entende, não tem contato, tem medo ou tem repulsa. Ou não tem Preconceito. interesse. Como você vai ter interesse? Essa é a nossa Eu casa. acho que o mais importante é a falta de acesso. E aqui nesse vídeo é uma forma de a gente trazer um pouco de acesso à informação. Cutucar. Isso aí. Porque daqui por diante é Criar o com vocês. desejo. Foi o que eu falei. Se a gente errou ou acertou aqui, não leva isso em consideração. Leva em consideração o despertar em você e entender um pouco mais sobre isso. Legal? E vou deixar aqui no topo dos comentários o canal do Richard. Pra você Para que você seguirem, né? entre lá e continue assistindo muito desses conteúdos. Porque esse homem viajou o mundo com um único objetivo: promover a biologia e promover o meio ambiente para que você desperte interesse nisso. Valeu? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Você olhou pra ele com olhar apaixonado, cara. Agora? Ficou assim. Ah, não, o cara tá falando bem de mim, como que eu vou estar agradecido pelo Ele menos. gosta, mínimo ele isso, gosta. né, cara?